História da mãe. A minha história começa muito antes de mim, contando a história dos meus pais, começando pela minha mãe, antes mesmo de ser casada, onde na infância já era dona de casa, ajudava a mãe em praticamente tudo e a cuidar dos mais de 10 irmãos. Ainda muito jovem, decide sair de casa e ir morar com quem acreditava ser o ideal para sua vida. Casou muito nova, vendo que em tão pouco tempo depois iria ver que aquilo que ela acreditava que seria bom era exatamente o oposto do que ela pensava. E é o que muitas mulheres hoje passam. Com ela não foi diferente. Um relacionamento abusivo, com intensas agressões e tentativas até mesmo de tirar sua própria vida. Sinceramente, eu não consigo e nunca vou conseguir entender como ela conseguiu viver 7 anos de um relacionamento com tantas agressões. Talvez pelos filhos, talvez pensando na dependência emocional, na dependência de sobreviver. A verdade é que nós nunca vamos entender e não cabe a nós o julgamento. Cansada de tudo isso, ela abre os olhos, põe um fim em todo o sofrimento e então vem o divórcio. A melhor saída, enxergando o valor a si mesmo, a sua própria vida. Saindo de casa, deixou também 2 meninos, com o coração em pedaços, onde escolheu a mãe, vó da criança, para que cuidasse de sua filha. Saindo em busca de um futuro melhor e principalmente esquecer o passado e todas as suas cicatrizes. História do pai. Conhecendo um pouco depois, alguém com quem ela viria novamente a morar junto, ter filhos, dessa vez, ela fez a escolha certa. Ismael. Até então, poucos anos mais novo que ela, Ismael até então era filho de um dos homens respeitados do local, conhecido por sua bravura, temperamento pouco amigável. Meu pai, não sendo tão diferente disso, que muitas vezes faltava com juízo na cabeça, vindo também de uma família da roça, onde trabalhou desde muito novo, talvez seria um encontro perfeito, no qual se juntou com a minha mãe e não muito tempo depois nascia eu, o que era o seu primeiro filho. Era realmente um sonho. Toda a família empolgada com o nascimento do primeiro filho de Ismael. Minha mãe e meu pai, ainda sem muitas condições, foram morar junto com a minha avó paterna. E que ali, por destino ou, como eu prefiro dizer, Deus, começaria a escrever a vida de Cass Jones. Ele ama galinha com quiabo, é o que ele mais gosta. Galinha com quiabo, muqueca também ele gosta. Cadê muito. Muqueca? Aqui tá essa muqueca. Capixaba, que eles falam, né? Ele ama, adora, chega a tá soltando. A muqueca capixaba é o prato. E feijão tem que ser assim, grossinho, mas porém só o caldo. Ele não gosta do feijão. Deixa eu ver como é o feijão. Esse feijão preto. Feijão preto, normal. Aí tem que tirar o caldo, às vezes eu até coo pra ele, né? Que às vezes ele tem dificuldade de engolir. Ele é fresco. Fresco, não gosta do feijão inteiro. Ele, assim, quando eu não tô em casa, a minha filha faz. Mas às vezes quando eu não tô, nem ela tá, ele põe a cadeira aqui, ele cozinha ovo, que ele gosta, salada, ele gosta muito. E ele raça a cadeira, sobe. Teve um dia que eu até me assustei com ele, escutei caindo, eu pensei que era ele.
Ele mesmo faz a comida, ele mesmo coloca no prato, coloca no micro-ondas, ele esquenta. Bagunceiro, desorganizado, não deixa nada no lugar. Eu chegava do serviço quando eu trabalhava, ele tirava a comida, normalmente eu deixava a comida pronta. Se eu andava pela casa, tinha uma panela em cada canto, que ele ia tirando e colocando no chão, parecia um labirinto. Organização não serve pra ele. Eu falo, Cassie, eu deixo arrumar sua cômoda. Aí ele, não, tá arrumado, você vai arrumar, vai atrapalhar eu pegar. Aí, quando eu trabalhava de manhã e chegava em casa na hora do almoço, aí eu chegava, eu já deixava a comida pronta na janta, né, porque normalmente o ônibus podia atrasar. Aí eu chegava, ele tirava a comida do fogão e colocava no chão. Aí você chegava aqui em casa, tinha a panela de arroz, de feijão, de carne, tudo espalhado pela casa. A roupa, ele toma banho, tem um espacinho no banheiro, ele joga tudo lá embaixo pra me ficar pegando. Vivo gritando com ele dentro de casa. O quarto dele eu vou arrumar uma luta. Você não deixa isso no lugar, que é isso e aquilo. Ciumento também, muito ciumento. E chegou um dia que estava vindo dar um rolê aqui no Kleber, deparei com um colega meu que mora aqui em cima no Rio Branco e olhei assim, um outro moleque com ele, pensei que era uma criança, alguma coisa assim, em cima do skate. Aí eu olhei bem e falei, rapaz, aí parei, pô, beleza, tal, como é que tá? Falei, pô, a gente vai dar um rolê de skate ali, se quiser aparecer lá, né? Aí, não, beleza, show de bola. E de lá pra cá eu vim pensando, pô, bicho, como, né? Diferente, né? Um cara que não tem as pernas, não tem um braço, andando de skate e tal, show de bola. Passou umas meia hora, chegou Augusto e o Cassie ali, aí ficou só olhando, ficou tímido, né? Primeira mão assim, ele ficou tímido. E começamos a trocar ideia, pegamos o número do telefone e começamos a marcar de dar rolê. E o skate que ele tinha não era apropriado para nós que descemos ladeira assim, né, na velocidade. Arrumamos um skate para ele mais ou menos e foi aí onde tudo começou, né? E depois disso, começamos a pegar muita intimidade com ele, buscava ele em casa de carro pra gente dropar aqui, ou onde fosse o pico que a gente ia andar. E pegamos essa amizade forte e tá até hoje aí. A aceitação do Cassie no esporte foi realmente bem-vinda, porque é um esporte que era... O skate sempre foi um esporte muito mal visto. E a imagem do Cassie, a força de vontade dele, toda a história de vida dele no esporte trouxe uma visão mais bonita para o esporte. E as pessoas começaram até a valorizar um pouco mais o esporte. Então, a visibilidade que ganhou aqui no estado e até fora foi de proporção bem grande por conta de Cassie. Veio a parada que tinha um moleque aqui em Cariacica, o Cassie, que não tinha as duas pernas, né, um braço só, andando de skate. Bicho, quando eu tava lá na serra, eu falei, mano, não tem como um moleque desse tá andando não. Peguei, marquei um rolê com os moleques aqui, animei a galera no grupo. Viemos pro rolê, começamos a andar com o moleque. Mano, eu vi o moleque andando, eu falei, velho, que isso? A parte dele ter conseguido tomar iniciativa para poder conseguindo subir em cima do skate, para poder descendo uma ladeira, é muito grande. Até porque não é qualquer um que você vê descendo, praticando o esporte, devido ao alto risco, né, velocidade, essas coisas. Bicho, o Cassie pra gente, pra mim, esse moleque, ele é 10, velho. Nada a reclamar do moleque, tipo, faz os corre dele, sacou? Tenta manter o máximo possível do foco dele, da determinação dele para conseguir as coisas dele, né? No caso, igual o esporte tá ajudando ele de uma forma imensa mesmo, de uma forma muito grande. E isso, pra gente, que estamos próximo dele, é uma coisa que também serve até de inspiração pra nós mesmos, saca? Eu já conhecia ele do Facebook, eu acho que eu já tinha visto algumas imagens dele andando. Acho que ele mora em Vitória agora, né? E eu já fui para Vitória, já tive contato com o pessoal de lá e eu não lembro se eu conheci ele em Vitória ou foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente foi
em Minas Gerais, no Mundial da APAC, eu acredito que sim. E, enfim, aí eu tive, né, você olha ele, você vê que ele é um guerreiro, né, foi muito, muito corajoso o que ele fez lá no APAC, né, em Minas Gerais. E acredito que foi essa a primeira vez que eu vi ele, que eu conversei com ele, assim, né. Claro, a princípio a gente sempre sabe, eu sempre fiz educação física, né, sou formado em educação física, então eu já tive muitos trabalhos aí em várias áreas aí do sistema educacional, né, e tive um trabalho muito legal com deficiente físico e foi muito bom porque você acaba entendendo que não tem, a única diferença é que às vezes eles têm algumas limitações, mas a cabeça, o jeito de viver assim é igual da gente, né? Então, para mim, eu tava surpreso com o Cassie pelo fato dele, né, não ter perna e não ter um braço, mas eu não tava assim, digamos assim, tão surpreso, né? Porque eu sei que a capacidade dele é igual à minha. E na verdade ele é até mais forte que eu, né, psicologicamente, porque é o que move mais ali. So I first heard about Cassie when my fiance went to Brazil for a skateboard competition, and he came back and he was like, "You have to know this guy." He was just sending it down the hill, and he was just like so impressed by the amount of drive and thrive to live and to like enjoy life that Cassie had. And I thought that was really cool. And this was before my injury. So that's actually, I heard about Cassie before I was injured and started following him. I heard he was so cool. And then after my injury, I started volunteering on the International Downhill Federation. So they throw events around the world, and they sanction the World Series for downhill. O Cassie, para mim, ele é um dos caras que mais se empenha no esporte, porque tem muita gente que anda, mas anda não por querer no esporte, por querer participar da alta competição, e sim só por andar. E mesmo assim acaba dando muita desculpa, não posso andar hoje que eu tô cansado, mas na verdade nem tá fazendo nada e só fica em casa mesmo. Já o Cassie não, independente de qualquer coisa, o Cassie sempre tava no rolê, ele sempre vinha. E quando eu conheci ele no campeonato, ele foi um cara que ele teve mais coragem de descer do que eu. Eu tava com medo de descer, tava descendo da metade do morro e ele ia lá de cima e ainda pegava embalo para descer. E não só isso, o Cassie também já foi para fora do país para poder competir em questão do longboard e já foi para vários outros lugares. Ele estava numa competição em 2019, foi a última competição que a gente teve do longboard antes da pandemia, foi o Vista Rio, que o Cassie estava lá também. Então o Cassie, para mim, é uma das pessoas aqui, meio que para o esporte, é um selo muito grande. Ele é uma pessoa que está se esforçando muito em relação ao esporte, e tá sempre em todos os campeonatos que ele pode participar. Foi a primeira vez que eu vi ele competindo, eu tomei um tapa, cara, que, porra, ver ele acompanhando a galera e de boa, sem nenhuma dificuldade para fazer o circuito, eu, levo o Cassie como uma inspiração, cara, que muitos aí inventam desculpas, tendo condição de praticar, e ele mostra que não tem tempo ruim, não tem situação ruim que você não possa contornar. Cassie no início ele era bem na dele, aí depois o pessoal foi começando a chegar mais perto dele, aí começou a se soltar mais, fazer as brincadeiras que ele sempre faz, então foi seguindo assim. E ele era uma pessoa incrível na escola, incrível mesmo, os professores ainda elogiavam ele muito, bastante, a gente ficava até meio boquiaberto, então foi um momento incrível na escola que a gente teve com ele. Um conhecimento que às vezes a gente olha assim, a gente pensa que olha com um olhar de indiferença quanto a isso, porque a gente não é acostumado a ter alguém assim perto da gente. Eu mesmo fui um deles, eu olhava com um olhar de indiferença, com medo de que falar, como agir com ele. Então, particularmente para mim foi mais difícil, mas por conta das amizades que eu tive, que se aproximaram dele, então foi algo incrível, foi incrível conhecer ele. Eu tirei esse medo de mim que eu tinha, dessa indiferença quanto a isso,
E hoje eu vejo a amizade especial que eu tenho com ele. Quão bom foi ter conhecido ele. Porque eu não era muito fã de jogar com ele, entendeu? Nem um pouco, né? Nem um pouco, não era. Porque, querendo ou não, se você não saber jogar, é muito difícil jogar com ele, entendeu? Eu não gostava. Aí depois ele foi criar outro time, aí eu comecei a jogar. E tanto que é uma amizade de futebol. E... Porque, taticamente falando, é meio ruim mesmo jogar, porque é um a menos marcando lá atrás. Então todo mundo tem que correr por um a mais, entendeu? Todo mundo tem que dar um sangue um pouquinho a mais para poder fazer o esforço lá atrás, chegar na frente, fazer o gol. Só que aí depois foi jogando com ele, montar no time, comecei a jogar diversas vezes com ele. Tanto que eu fiquei muito próximo dele. E tanto que no time eu sou mais entrosado com ele. Eu sou mais entrosado. Vocês estão jogando contra. Hoje. Vocês estão Hoje foi contra. Aí depois que eu aprendi a jogar com ele foi super fácil. Tanto que às vezes eu até prefiro jogar com ele do que com outra pessoa, porque é mais fácil. Porque como ele joga parado, é melhor. Você dá a bola e recebe de volta. Eu fui conhecer ele mesmo depois de uma semana que eu tava namorando com a irmã dele. Que eu comecei a namorar com ela, ele tava nos Estados Unidos. Aí quando ele chegou, ele falou que ia me matar e tudo, rapaz. Falou que ia me pegar na rua, falou com os outros aí. Mentira, rapaz. O Cleo veio, que acabou de dar entrevista também, perguntei ele, Cleo é prova viva. Aí com o tempo a gente foi se aproximando. Mentira de novo, velho. E hoje tá aí, ó, tadinho. Eu já estava conversando com ele, aí o Cassie estava viajando para os Estados Unidos. Aí eu fui e falei com a minha mãe falou que queria conhecer ele. Aí minha mãe conheceu, gostou, deixou e tá tudo bem. Só que o Cassie não sabia e a gente ia contar quando ele chegasse. Aí o irmão dessa Priscila, que é amiga dele, ligou pro Cassie e contou pra ele que ele é pequeno, né? Aí o Cassie já tava sabendo. Aí ele chegou, ficou emburrado, ele não cumprimentava, meu namorado não falava. Meu namorado chegava lá em casa, ele entrava pra dentro do quarto. Tipo, pra ele, eu ia abandonar meu estudo, eu ia parar de trabalhar por causa dele, entendeu? Essa era a preocupação dele. E aí foi muito difícil os dois criar amizade, então, se dar bem. Tipo, o João sempre tentava, mas o Cassie meio assim, meio pra lá, não confiava. Mas hoje eu vejo jogando bola junto, me conta como tá atualmente. Assim. Hoje os dois, eu falo alguma coisa, João Vitor, para de encher meu saco. Ele, nossa, Larissa, larga de ser ignorante com o menino. Ontem mesmo ele chamou minha atenção, falou que eu tava muito ignorante com ele. Hoje eles se dão bem, joga bola junto. Graças a Deus, estão se dando bem. Sou o cunhado preferido dele. Eu morava com meu pai. Minha mãe separou dele muito cedo, nós era pequenos, eu fui morar com a minha tia. Aí depois de um tempo eu vim morar com meus avós ali. Aí depois voltei para morar com meu pai, aí depois fui conhecer o que ele já era grande já um pouco. Eu sabia que eu tinha um irmão que era pequeno, que era ele, né? Mas não conhecia ele, não convivi com ele ainda, que meu pai nunca foi deixar nós ir para lá. Pro lado onde era minha mãe, quando ela morava na Rosa da Penha. Aí depois de grande que eu fui conhecer ele, e eu me surpreendi muito, porque eu não pensava que ele era desse jeito, entendeu? Muito esforçado, nunca nada atrapalha ele, nunca precisou de ficar pedindo muita ajuda dos outros, sempre foi esforçado de querer ir fazer, entendeu? Sempre foi esse cara aí. Eu sou filho de um pai, ele é filho de outro. Tipo, ele cresceu mais com a parte da minha mãe, aí tipo depois que a gente se conheceu, entendeu? Não foi assim, a gente foi criado junto. Depois a gente foi se conhecendo, eu fui para casa da minha mãe, porque minha mãe era separada do meu pai. Aí depois a gente comecei vamos dizer, a ter mais acesso a eles, né? Aí, tipo, tem cerca de uns 7 anos por aí que eu tenho mais essa convivência entre eles, entendeu? Porque sempre foi uma pessoa feliz, quando via a gente triste, dava uma palavra de conforto, até hoje. A gente passa por momentos difíceis, né? Todo mundo tem, acontece nas vidas da gente. Só que ele sempre tá ali, a gente posta alguma coisa triste, ele já vai dar um ânimo pra gente. Tipo assim, isso fortalece a gente, porque ver ele uma pessoa do jeito que ele é, né? E tá animando a gente pra cada dia, a gente não pensar em desistir, porque ele é forte, é guerreiro. E quando ele nasceu assim, eu lembro bem pouco, né? Eu achei que ele não iria para frente, porque, tipo assim, a gente nunca viu, né, isso acontecer, mas eu fico feliz de ter o irmão que eu tenho hoje e sou grata a Deus por tudo que Deus está fazendo na vida dele e o que Deus ainda irá fazer, né. O elevador da escola, lá tem o elevador que a gente estudava no 2º andar, tem o elevador para subir para cadeirante.
Porém, esse elevador vivia dando defeito e acabava que a gente tinha que pegar em 2 para subir com o Cassie e tudo mais. Já teve história da gente quase tomar tombo lá e, poxa, era massa. Teve dia também, eu lembro que teve uma época que o Rodrigo começou a fazer um menor aprendiz dele, que o Rodrigo era o responsável por levar e trazer o Cassie todo dia, ele tinha se comprometido com isso. E nessa época, o Rodrigo tinha, eu acho que, arrumado um menor aprendiz. E eu morava aqui perto da casa do Cassie. Aí eu acho que eu cheguei a levar ele para a escola e trazer umas 2 semanas seguidas. Teve um dia que na descida dessa ladeira aqui, como o Cassie era muito pesado e eu era pequenininho ainda, não era tão forte. Teve um dia que no final da ladeira ali, tomamos um tombo nós 2. Foi muito engraçado, a gente ria muito, era muito zoeira. O Cassie me zoava, eu era o bobalhão da turma, sabe? Todo mundo vivia me zoando porque eu era o crianção, eu era o filhinho da mamãe. Pô, ele me ligava, o que você tá fazendo? Eu falei assim, pô, tô fazendo nada aí. Vamos jogar bola? Eu até brincava com ele, né? Como ele morava um pouquinho longe, ele, vem pulando até aqui pra nós chegar lá no campo lá. Ele, pô, você tá brincando comigo? Eu falei, não, então beleza, então, vou te buscar. Até que veio o momento que a cadeira dele tava com o pneu furado e não era motorizado ainda, né? Aí foi que tinha que levar ele pra escola. Aí eu falei assim, que esse jeito eu vou botar você na moto. Ele, mas eu nunca andei de moto e tal. Eu falei, vamos ver a primeira vez. Aí como eu empinava de moto e tal, eu falei assim, pode empinar ele, não empina não, senão nós vamos cair, não empina não. Aí aí até que nós foi embora. Voltou, eu falei, pode empinar aquele, não empina não, eu empinei ele. Caralho, começou a falar um monte de coisa, ela chegou em casa todo feliz, eu empinei. Aí chegou todo momento foi pra jogar bola e tal, quadra, campo, sempre teve felicidade pra tudo quanto é lugar. Viu? Onde é que ele ia fazer amizade, todo mundo ficava encantado com ele, que ele não botava dificuldade em momento nenhum, entendeu? A gente jogava um jogo online. Então, muita gente, assim, de não conhecer ele, não saber a forma física dele, desacreditava dele, entendeu? Se eu falava, rapaz, meu primo tem um braço, com o dedo colado, joga melhor que eu. Ninguém acreditava, entendeu? É uma coisa, até ver. Como um cara mesmo, uma vez, numa época no serviço, que eu falei com ele, o cara não acreditou. O cara teve que vir, eu trouxe ele na casa dele pro cara ver a forma física dele, para poder acreditar do jeito que ele jogava. Porque ninguém acreditava, entendeu? Tinha menino que jogava porque falava, não, você tá usando hack, você tá usando... Tipo assim, coisa própria no jogo que não tem como você jogar com o braço. E jogava em um notebook, com o braço, movimentava, atirar, fazia tudo. Coisa que a gente, com os 2 braços, com todos os dedos, às vezes passava dificuldade e não conseguia fazer o que ele fazia, entendeu? Então, tipo assim, sempre foi momentos inspiratórios para todos nós, entendeu? E eu me lembro, assim, da caligrafia dele, né? Muito bonita a caligrafia. Quem dera se eu tivesse uma caligrafia tão bonita assim, né? Eu normalmente cobrava e cobro, né, as atividades manuscritas, né, os trabalhos, atividades, e era algo assim que chamava a atenção, né, como que ele superava, né, de fato assim, não parecia que ele enfrentava limitações enquanto aluno, né, tudo ele realmente tirava de letra. Então, um exemplo, assim, depois eu tive a oportunidade de levá-lo até a escola particular onde eu leciono, fica em Vitória, né, para que ele contasse também a história dele lá, para que os alunos tivessem contato com isso, porque a tendência do ser humano é criar obstáculos, tá? Nós não temos obstáculos de fato, né? Nós podemos ter ali, né, algum desafio, agora o obstáculo é realmente um cadeirante, uma pessoa que tem deficiência visual, coisas nesse sentido. Então, nós tivemos esse momento com o Cassie, que também foi fantástico lá no colégio particular onde eu trabalho também. Ainda hoje eu estava falando aqui com uma colega minha. Ele queria tanto uma cadeira motorizada. Isso já tem uns 10 anos atrás. E eu fui apressar a cadeira, que eu ia comprar a cadeira para ele, parcelada. Aí quando eu fui para me parcelar, eu não dava, o que eu ganhava não dava. Porque na época era R$6.000 a cadeira, mas a gente ganhava muito pouco, eu ganhava um benefício. Estava desempregada, eu não conseguia. Aí eu só pedi a Deus, uma hora Deus vai abrir a porta para ele, uma hora Deus vai dar ele essa cadeira de motorizada, que tanto quer.
Aí, mas Deus ajudou que hoje ele tem a cadeira motorizada dele, ele anda para onde ele quer. Um dia desse eu ri dele. Eu estava lá em Campo Grande, passando na calçada, e ela vai... Eu tô, Cassie! E ela, falei, ah não, eu vou atrás dele. Aí passei, saltei pro outro lado, fui atrás dele. Falei, você não tá escutando eu gritar, não? Ele falou assim, eu não escutei não, ué. Eu tô te gritando, Deus vai te trás lá, ó. Eu tô te gritando você atravessou no sinal e foi embora. A gente teve uma convivência bem boa junto com os meninos que estão aí. Rafael, tem alguns outros também que fizeram parte dessa trajetória. E foi, basicamente resumindo, foi um período que a gente teve momentos ali de dificuldade, que ele passou por questões de estrutura mesmo, cadeira de rodas, que foi um ponto que a avó dele até tocou aí anteriormente. Ele não tinha uma cadeira que atendesse bem a necessidade dele. Foi até pouco, teve dias que não dava para ele ir para a escola por conta da cadeira estar defeituosa. Teve uma época, se eu não me engano, que alguém da escola se comoveu com a história dele e foram até uma instituição aqui do estado, que é um clube, Rotary Club, da região serrana aqui do estado, se eu não me engano. E eles fizeram uma doação de uma cadeira, até que na época que a gente estudava, que ajudou bastante nessa questão dele estar indo para a escola. A gente conheceu o Cassie, assim, eu vi ele na televisão, numa matéria que ele saiu na Globo, se eu não me engano. E aí eu comentei com a minha mãe, e um tempo depois eu acho que veio alguém também para falar. Ela falou, ele não, a cadeira dele não tá boa. Eu vi, a cadeira dele não tá boa, a cadeira dele não tá boa. Eu falei, onde você viu a cadeira? Eu não vi a cadeira. Era uma matéria mostrando ele descendo de skate, ela falou, a cadeira dele não tá boa, procura ele. Aí eu entrei, como eu sou jornalista, eu entrei em contato com o pessoal da televisão e peguei o contato dele. E aí eu fiz contato com ele, perguntando se realmente a cadeira dele não tava boa. E ele falou, não tá boa. Aí a Marina se mobilizou e conseguiu. E nesse meio também, tipo, teve alguma pessoa que falou, comentou com a gente, vocês viram o menino que saiu na televisão? E aí a gente já tava indo atrás, assim, de contato com ele. Aí um amigo nosso muito próximo, a avó tinha acabado de morrer. E eles queriam que alguém muito especial recebesse a cadeira da avó, porque a cadeira estava muito nova. E aí a gente foi junto, conhecer o Cassie e levar a cadeira para ele. Mas ainda era uma cadeira manual. A gente não imaginava que ele precisasse de uma cadeira elétrica, né? Então ele ainda usava a cadeira manual. Então a gente chegou lá para conhecer ele com uma cadeira manual. Bem mais nova do que a que ele tinha, melhor. Porque a que ele tinha estava uma coisa absurda, assim, não tinha roda, não tinha nada. Foi meu primeiro casamento, eu casei com 17 anos, né? E vivi 7 anos com o pai dos meus outros filhos mais velhos. Então, questão de eu sofrer muito, às vezes tive várias decepções com ele, entendeu? E me separei dele, né? Me separei e deixei aqueles dois mais velhos e peguei a minha filha, que é a Tayone, entreguei a minha mãe e fui para a roça, pro interior. Porque ele era meio agressivo comigo, eu tinha medo, né? O que ele fazia com a senhora? Como ele era agressivo? Me batia. Ele me batia, às vezes me trancava dentro de casa. Então eu estava já cansada daquilo. A última vez que ele me bateu, eu saí de casa e deixei meus 2 filhos, o Emerson e o Ellison, e a Tayane entreguei para minha mãe e fui morar com meu pai no interior, lá pro lado de Pancas. E lá, daí 5 meses, eu conheci o pai do Cassie. Aí foi que eu engravidei do Cassie e sempre eu vim em Vitória ver meus filhos. Quando teve uma época que o pai deles não queria deixar eu ver, aí eu tive que entrar na justiça para deixar eu ver os meninos. E minha filha, a mãe não quis me entregar, continuou com ela, que é a mais velha do primeiro casamento. Aí, com 2 meses que eu estava com o pai de Cassie, fiquei grávida dele. Peguei e falei, eu acho que eu tô grávida. Aí fiz o exame tudinho, acusou que eu estava grávida. E só que eu senti que não era uma gestação normal, né? Sempre eu falava com ele, eu não sinto esse neném mexer normal. Ele, não, deve ser coisa da sua cabeça.
e eu sempre tive um sangramento durante 3 meses até os 8 meses, né? Que ele nasceu de 8 meses. Aí quando foi 6 meses eu entrei em trabalho de parto. Eu fui pro médico, ficava internado para segurar. Aí quando foi 8 meses eu não tinha mais jeito. Aí eu tive dores mesmo. Ele não teve como fazer uma cesárea, ele nasceu de bunda, entendeu? Não teve tempo de fazer cesárea nem nada. E ali eu fiquei 5 dias no hospital, os médicos falavam que ele não ia sobreviver, porque não sabia como por dentro dele se era normal, né? E eu tirava o leite do peito, pingava com contra-gota na boca dele. Isso foi durante os 4 meses, até ele começar a conseguir sugar a mamadeira. Aí E foi assim minha vida toda, com 4 meses. Esse menino chorava dia e noite. Aí, com 4 meses, eu já comecei a fazer um mingauzinho e dar a ele, né? Que ele não sugava, que ele tem a língua toda colada, né? Por isso que eu te falei a questão da comida dele. Às vezes tem que ser tudo mole, igual o caroço de feijão, ele não consegue engolir. Aí, eu fui, daí 5 dias, né? Voltando lá. O médico falou que eu podia ir para casa, mas não falou para mim que não tinha, que ele podia morrer a qualquer momento. Falaram para a família que todo mundo podia ir ver, que ele não ia sobreviver. Aí a questão desse médico que fez o meu parto, o nome dele era o Thalisson, foi que eu ia botar o nome no Cassie. Aí nesse devido momento eu ter sofrido tanto para ganhar ele, eu fiquei com raiva do médico, né? Porque não ter corrido fazer uma cesárea em mim. Aí eu mudei o nome, as minhas primas tinham feito uma lista, né? Eu falei, não, deixa esse Cassie John, aí tudo falando, deixa Cassie John, deixei. Aí devido a isso, que eu tendo ele, durante os 4 meses, ele só ficava ruim. Mas você sabe de onde veio Cassie Jones? Não, nunca sabia. Depois de tempo que pessoas falaram, teve um filme, você assistia esse filme? Eu falei, não, eu nem sabia. Aí com 4 meses ele ficou bem ruinzinho, bem ruim, ficou em Colatina internado durante 6 dias. E nesses 6 dias que ele ficou lá, eles vinham com uma sacola de gelo, botava nele. E quando os médicos falaram que ia vir para Vitória para poder tirar o óleo da espinha dele, para ver o que tinha, porque eles não achavam nada nele. Aí foi que eu fiz um propósito com Deus, né? Que Deus me deu ele assim eu queria ele, né? Porque eu estava sofrendo a gravidez inteira e ele também, eu vendo ele sofrer só com o bracinho todo furado. Aí eu fiz um propósito com Deus e dessa vez pra cá nunca mais ele passou mal. Cara, eu vou jogar no PS4, porém eu jogo usando mouse e teclado, que eu tenho uma liberdade de movimentos maior. Vou entrar aqui. E aí como você faz? Você joga com mouse? Mouse e teclado, isso. Aqui é bem no detalhe mesmo. O toquinho eu uso para mexer os direcionais e o mouse eu uso pro tiro, né? Que é o que a gente usa. Então você acaba usando o seu antebraço? Isso, exatamente. O toquinho para... Tá. Aí eu mexo aqui e vamos embora. É isso aqui umas 2, 3, 4 horas por dia. Não, como que é? 3 horas por dia? 3, 4 horas por dia jogando. Tem de ser. E é pouco ainda. É pouco ainda. Se for levar em consideração, é bem pouco ainda. E queria mais que isso, né? Porque eu tava querendo começar a fazer lives, eu já tenho tudo, tenho a câmera, o computador, o videogame. Mesmo tendo uma mão só e jogando muito bem, eu me cobro bastante. Me cobro mesmo, porque sempre melhorar e jogar mais. Algo que todo mundo fala que eu não deveria, né? Porque mesmo com a mão só eu já jogo bem, mas eu sempre quero mais. Estão jogando comigo.
Susto nada. Matei outro. Esse aqui é um troféu que eu ganhei na PAC. Essa pedra aqui até soltou, eu tenho que colar ela. É uma pedra da região de Minas lá, muito famosa. E eu posso até tirar aqui, ó. É um autógrafo dos melhores skatistas do mundo até hoje. Tem aqui o autógrafo do Alex Ragmore, que é um espanhol bastante famoso. Do Lessa, que é o brasileiro campeão mundial. Do Guto, que hoje é amigo meu. Da Ina Banks. Tem várias pessoas aqui. Do Aaron Hampshire também, que é outro americano, gente boa pra caramba. Autógrafo de todos eles. E esse aqui foi o troféu Bad Ass, que eu ganhei lá nos Estados Unidos. Esse aqui foi uma competição entre 3 pessoas com deficiência física. Foi eu e mais 2 atletas que não mexiam das pernas para baixo. Por eles serem, por exemplo, o skate é um esporte de questão física. Então o cara que for mais pesado, lógico que ele vai ter um desempenho melhor do que o mais leve. Então eu acabei ficando em 3º lugar, mas nem por isso, por conta do carisma que eu tinha e tudo mais, por eu me desenvolver muito bem lá, me deram o troféu de Bad Ass, que é meio que fodão lá nos Estados Unidos, que eles falam. E esse aqui é um quadro que eu ganhei de um amigo meu, no Amigo X, que faz todo sentido. Nunca desistam das coisas que fazem você sorrir. E é isso que a gente tenta lembrar todo dia. Essa Copa tem meu nome porque o principal intuito dela, da gente fazer, foi arrecadar dinheiro para comprar a cadeira de rodas motorizada. Foi uma locomoção do bairro inteiro, todo mundo ajudou muito, fizemos rifa e levou o título de Copa Cast. É tanto que a gente fez a primeira vez para comprar a cadeira e fizemos a segunda para ajudar os custos da viagem para os Estados Unidos. Então já tiveram 2 e a terceira está vindo muito em breve. Eu tenho um macacão aqui também, que é muito interessante, vocês viram na foto aí já, que é esse daqui. Apesar de ter um bom tempinho que eu ganhei ele. Tem até que mandar fazer outro já. É um macacão da empresa, da Tecna, que me deu ele de presente. Foi um dia depois do meu aniversário esse aqui. Eu ganhei junto com a ajuda da Fabiana também, que é uma grande amiga minha. E é esse macacão que eu uso para competir, para ir em campeonatos, que ele não me deixa... Se eu cair, ele não me deixa ralar. Ele é feito de couro por dentro, ele é todo bem protegido também. Não tem a possibilidade de ralar nem nada. Levo meu nome aqui, que é bem da hora. A Tecna é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, se eu não estou errado. É do meu amigo Franklin Bueno. Ela fazia macacão para vários atletas, inclusive de outras modalidades, mountain bike, motociclismo, galera que anda de moto também. E daí Fabiana entrou em contato com ele, que contou a minha história e viu que realmente precisava de um macacão e decidiu, não, eu vou ajudar ele. Esse macacão que veio para mim sem custo nenhum, nem deixou nem eu pagar o correio, então, cara, é incrível. Ainda existem pessoas boas nesse mundo que estão dispostas a nos ajudar. E o macacão foi logo em seguida que eu caí a primeira vez, que eu me ralei todinho. Pensei até em parar de andar de skate, porque eu me ralei feio mesmo. Aí, com o macacão, eu falei, não vou parar não, né? Agora que... tem história. Bom, a mãe dele estava passando por umas dificuldades, né, do aluguel. E ele tinha conversado com um amigo dele, o Rafael, para poder morar na casa dele, assim, se ele poderia ajudar. Porém, esse amigo dele morava no 2º andar. E para chegar eram 2 escadas. E eu falei com ele que se ele precisasse ficar lá em casa, que não tinha problema. Mas eu acho que ele se sentia assim, como se ele fosse um peso. Só que aí eu e minha mãe, a gente ficou insistindo, até que ele aceitou ficar lá em casa. Aí ele dormia, porque lá em casa tem vários quartos, né, porque são vários filhos. E ele acabou ficando no quarto do meu irmão mais novo.
E ele ficou lá, acho que na base de uns 3 para 4 meses. A gente sempre foi muito próximo, entendeu? Aí, quando ele ficou lá em casa, a gente ficou mais ainda. Era muito... Foi um tempo muito legal. Tanto que quando ele foi embora foi difícil. Porque a gente fez de tudo pra ele ficar lá, mas ele não quis. Ele quis vir pra cá. Sim, e o Cassie hoje, o que significa pra você na sua vida? Ah, ele é o meu melhor amigo. É uma das pessoas que eu... No momento, eu acho que é a pessoa que eu mais confio. Num domingo, 8 de agosto de 2015, precisamente 1 hora, 12 minutos e 22 segundos. Sim, eu sei exatamente os segundos. Eu vi chegarem e anunciarem um assalto. Eu ouvi atirarem, levando o que eu tinha de mais valioso até então, a vida do meu pai. Eu vi meu pai morrer, atrás de uma parede de no máximo 7 centímetros de espessura, sentado em uma cadeira. Eu vi tudo, como por uma câmera. Eu vi chegarem e atirarem sem pena, sem dó, da vida do meu pai. Respiro fundo para continuar escrevendo, pois eu me lembro de tudo, do barulho, do cheiro da pólvora que ficaram sobre o ar. Eu nunca superei, e talvez eu nunca vá. Eu perdia o que ali até então eram as pernas que eu não tinha. Pilastra da minha vida, estrutura para tudo que eu era. A minha convivência com meu pai nunca foi daquelas que demonstraram afeto a todo instante, mas eu sempre sabia que ele estava ali. Quando chovia e eu estava na escola, não era nem necessário ligar. Eu olhava na janela 5 minutos antes de sair e lá estava ele me esperando. Cara, sinceramente achei que a minha vida teve um fim. Mudamos de local e uma família que sempre teve um pai por trás de tudo, passando dificuldade. Antes, quem tinha uma renda até 3 mil por mês teve que segurar as pontas com R$800, pagando aluguel, pagando água, pagando luz. Mudamos novamente e foi onde a minha história começou a mudar de curso. Ele estava no sábado, veio 2 rapazes. Aí ele entrou para dentro e falou assim, lá tinha câmera e tudo. As câmeras filmavam lá fora e filmavam quem estava entrando. Aí ele falou assim, Preta, tem 2 caras estranhos lá dentro. Aí foi lá e guardou a carteira dele. Eu falei, tá, eu vou lá atender. Ele falou assim, não, já tá atendendo. Eu falei, não, mas eu vou lá. Aí nisso eu saí, os 2 caras perguntando qual o tipo de cerveja que tinha, de bebida que tinha, só que meu filho já estava atendendo, né? Aí nisso eles perguntou se tinha algum guto naquela rua. Eu falei, não, tem 9 anos que eu moro nessa rua, não conheço essa pessoa. Mas essa aqui que é a rua 70? Eu falei, sim, no sábado. Aí eles compraram um refrigerante e foram embora. Aí quando foi no domingo, no sábado de noite, foi eu e minha filha, mas o meu irmão para o sítio em Marechal. Aí ele falou, Preta, você vai hoje com seu irmão e amanhã eu vou, mas o Cassie e o Is não. Aí eu falei, tá bom, e você toma cuidado, que esses pessoal que veio aí são gente estranha, não é daqui do bairro, porque do bairro você conhece todo mundo, já tinha tempo que a gente morava ali. E nesse intervalo, no domingo, a minha sobrinha também ia subir com ele, ela tá esperando, já ia dar 1 hora, ela tá esperando e nada. Aí foi no momento que ele entrou para dentro de casa, no domingo, já era quando ele entrou, ia para baixar a porta, aí só que tinha outro motoboy que ia chegar, com a última viagem de umas caixas vazias, né, de cerveja. Aí ele falou assim, Dodô, hoje as entregas encerrou, não vou fazer mais entrega e nem não vou viajar mais não, já tá tarde. Aí foi que ele entrou, no momento que ele entrou para dentro, deitou no sofá, entrou 4 caras, ele viu os caras subindo, né, pelas câmeras lá de dentro de casa, via. Aí ele viu os caras subindo e ele pegou e falou assim, vai lá, Isnan, e atende. Aí ele viu como os caras estavam demorando para sair, ele foi, no que ele entrou na porta, um cara que estava atrás já deu 2 tiros. Acho que acertou assim. E meu marido tinha uma arma também. Ele foi para tirar da arma, a arma travou. A arma travou, só que ele já tinha recebido os 2 tiros.
E antes dele tirar da arma, a arma dele travou, aí 3 caras correu e um só foi para cima dele. Aí ficou ali em cima deles, lutando em luta corporal. O meu outro filho, o Isnão, em cima do bandido, batendo, dando soco para largar o pai dele. Aí foi que meu filho foi baleado também, mas o pai dele já estava praticamente morto. Ele tentou salvar o pai dele. Quando ele viu que ele tinha tomado um tiro, ele correu. E o Cassie lá de dentro, mas o Léo, que é o primo dele, vendo lá de dentro tudo. Eles que eles estavam fazendo. Ele pegou e correu. O Cassie correu, achou que o bandido ia vir correndo para dentro de casa. O Cassie correu, entrou para dentro do guarda-roupa, no canto assim, e o Léo correu para fora, quando viu que os bandidos correu. E o meu filho baleado correu, pulou a janela, saiu no quintal da minha prima. E nisso, os vizinhos viram esse baiano que mora lá, veio correndo, socorreu o Ismael, botou no carro. E antes de chegar em Itacibá aqui, que vocês não conhecem, aí ele pegou e deu o último suspiro. Aqui era a porta, aqui tinha um freezer em pé aqui, outro em pé aqui. Esse freezer aqui estava aqui assim, e para cá tinha as pastileiras de coisas que vendia. Aqui na porta foi onde o Ismael veio, aqui, nesse meio aqui, ele entrou em luta corporal com um assaltante. E foi aqui que ele ficou lutando, os 3 saíram correndo. E foi no momento que meu filho saiu correndo, saiu pelaquela janela lá. E aqui fica, né? Não tem como a gente se emocionar, porque tanto que a gente trabalhou aqui, aconteceu essa tragédia aí. Eu consigo nem falar mais. Sei lá, eu não sei se tenho o que dizer. Eu vou até chorar até. Ele sempre tá comigo. Todo dia. E... deixa eu acalmar, peraí. Fofoca demais. A gente conversa demais. A gente anda pra tudo que é canto falando. Momentos felizes é todo momento que a gente tá junto, que a gente pode conversar. Nossa, todos esses momentos pra mim são felizes. Não tem um que... mesmo quando eu tô estressada, ele chega lá, eu já tô rindo. Eu não consigo ficar sem rir quando eu tô perto dele. É todo momento. É sempre rindo. Eu queria que ele continuasse assim, nunca desistisse do sonho dele, continuasse sempre lutando, nunca desistir, igual tantas coisas já passam na vida dele. E é isso aí. Continuar sendo esse moleque esforçado que ele é, nunca desistir, sempre sonhar. Mas ele é uma pessoa muito boa, não só porque ele é meu irmão, mas porque nós é uma família unida, a gente gosta um do outro, querendo ou não. Pode passar o que passamos na vida, mas a gente gosta um do outro. Nunca precisou da gente ficar dando banho nele, nada. Ele sempre mostrou ser independente, quis fazer. Então a gente já tinha orgulho dele, por ele é muito inteligente também. Então ele ajudava muito eu e meu irmão, ajudava até meu pai com a distribuidora que a gente tinha, porque a gente tem
Com certeza ele teria muito orgulho do Cassie. E o Heitor ama ele, fala que é tio Cassie, ele tá indo, anda de skate com o tio dele, é maior felicidade. Meu sonho é esse, entendeu? E Deus sempre vê ele assim, lutando pela vida dele, guerreiro, por tudo que ele passou, viu, né? A situação do pai dele. E pelo que ele já me viu, que às vezes eu passando mal dele ficar do meu lado ali, não sair. Ele se preocupa muito comigo. Eu falava o tempo todo e falo com Deus até hoje. Deus me deu assim, e esse dom é dele, porque olha, eu não tenho coragem de fazer o que ele faz nunca. Descer ladeira sem perna, nadar igual ele nada. Ele não tem medo. E eu tenho orgulho disso, eu agradeço a Deus por isso, porque eu nunca imaginava que ele ia ser assim. Igual pega os cachorros lá do trampo. Esse aqui é meu skate. Estou usando o shape da Alma Boards, que é a empresa lá do Rio Grande do Sul, que sempre me fortalece. Em cima eu não uso uma guicha, eu uso EVA de uns 3 milímetros, eu acho. No lugar da guicha, que é para não machucar. As rodas são da Face, uma Face Speed preta, e os truques são dois truques São dois truques dos Estados Unidos. Esse aqui eu ganhei de um amigo meu americano. Tá top. O skate tá a bala, tá a máquina. Hoje, com um pensamento totalmente diferente, eu que pensava em desistir ao perder meu pai, penso em mudar o mundo. Ou o que eu consegui, mudar as pessoas.